As nascentes ocorrem quando a pressão da água subterrânea causa um fluxo natural de água na superfície da Terra. Ocorre à medida que a água da chuva recarrega o lençol freático, onde uma pressão é colocada sobre a água já presente. Essa pressão move a água através das rachaduras e túneis, que flui naturalmente para a superfície. As nascentes pertencem a áreas frágeis, que desempenham um papel essencial para a manutenção da qualidade, quantidade e garantia de perenidade da água de rios e riachos. Na zona rural, as nascentes são uma das principais fontes de água para o consumo humano e para a agricultura familiar. Um dos principais fatores de preservação das áreas de nascentes é a presença de formações florestais nas redondezas. Essas florestas são conhecidas como matas ciliares, em referência aos cílios dos olhos humanos, e destaca-se pelo seu papel na proteção dos recursos hídricos. Nesse vídeo, vamos te mostrar 5 técnicas de recuperação de nascentes. Então já deixa o like, se inscreve no canal, e ao final deixe a sua sugestão para novos vídeos. O conceito de nascente não é bem uniforme na literatura. Cada pesquisador utiliza a definição mais conveniente para seu estudo, criando diversas ideias do que vem a ser uma nascente. Para alguns, as nascentes são as aberturas no solo por onde a água flui na superfície do terreno. Para outros, o conceito de nascentes está ligado ao lugar ou à área, que nasce um curso d'água, e não um ponto específico. Outros autores ainda reiteram que nascentes são sistemas ambientais complexos, que abrangem diversos processos hidrológicos, hidrogeológicos e geomorfológicos que culminam no surgimento da água e na formação de um curso d'água. O Código Florestal Brasileiro traz o significado de nascente e olhos d'água. Nascente é o afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Já olhos d'água se refere ao afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente, ou seja, em que ocorrem interrupções, e recomeça em intervalos variados. A mata ciliar é um dos fatores que garantem a qualidade e quantidade da água das nascentes. Matas ciliares são formações florestais, que se encontram associadas aos corpos hídricos. Essas matas atuam como uma barreira física. As raízes das árvores fixam o solo das margens, contêm a água proveniente das enxurradas, controlando a erosão e o assoreamento, e dessa forma, mantém a quantidade e a qualidade das águas, além de auxiliar na proteção da fauna local. De acordo com o novo Código Florestal, as áreas de matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente. Existem muitas técnicas de recuperação de áreas de nascentes. A técnica a ser escolhida depende da realidade do proprietário da área e do nível de degradação do sistema. A primeira etapa da recuperação ecológica de nascentes é o diagnóstico do estado de conservação da mata ciliar e a identificação do local exato do afloramento da água. A etapa seguinte é o isolamento da área da nascente com cercas convencionais para restringir o acesso de animais de criação. O pisoteio promovido pelos animais torna a superfície do solo compacta, dificulta o estabelecimento da vegetação e diminui a infiltração de água no lençol freático. E, em piores casos, pode provocar o soterramento da nascente. A condução da regeneração natural é adotada em áreas pouco perturbadas onde ainda há resiliência do ecossistema, e desenvolve-se sem a intervenção humana, e sim por meio da germinação natural de sementes e por brotamento espontâneo de tocos e raízes. É a técnica mais econômica para a restauração de ambientes com baixo nível de degradação, pois usa-se menos mão de obra e insumos em comparação com as outras técnicas de recuperação, principalmente áreas de médio e grande porte. Apesar do método caracterizar-se pelo baixo custo, os resultados são bastante lentos. A regeneração natural avança mais rapidamente em áreas próximas às florestas ou fragmentos florestais. O uso deste modelo pode ser combinado à adoção de algumas medidas complementares na chamada regeneração natural assistida. Nessa modalidade, pessoas intervêm para ajudar as árvores jovens a se recuperar de forma natural, eliminando barreiras e ameaças a seu crescimento, como o isolamento da área, controle de gramíneas invasoras, identificação das mudas presentes, coroamento e adubação, e prevenção de incêndios florestais. Com base em estimativas do WRI, usando a regeneração natural assistida, florestas podem ser restauradas por menos de 1/3 do custo do plantio de árvores. O plantio de mudas de espécies florestais é comumente usado em ambientes onde a formação florestal foi parcialmente ou totalmente destruída. Trata-se do método mais usado e antigo de recuperação de florestas, principalmente por apresentar resultados mais rápidos em relação às outras técnicas. Apesar de mais oneroso, o plantio de mudas é uma prática muito eficiente na restauração, por favorecer a rápida cobertura do solo.
O aumento do sombreamento promovido pelas mudas em crescimento reduz a temperatura e mantém a umidade do solo, criando um microclima favorável ao estabelecimento de outras espécies florestais. A redução da entrada de luz no sistema pode ainda reduzir a incidência de gramíneas invasoras. Outra vantagem é controle do espaçamento e densidade de plantio, facilitando o manejo. As mudas devem ser bem distribuídas na área, tomando-se o cuidado para alternar espécies pioneiras e não pioneiras. O termo pioneiro é usado para descrever as espécies que primeiro colonizam novos habitats criados pela perturbação. São espécies vegetais de rápido crescimento e ciclo de vida curto, que se desenvolvem a pleno sol, e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Já as não pioneiras são espécies de crescimento mais lento e ciclo de vida longo, que são tolerantes à sombra na fase inicial de crescimento. O plantio de mudas também é utilizado para os chamados plantios de enriquecimento, onde espécies não pioneiras são introduzidas em áreas nas quais já existe alguma regeneração natural, no chamado subbosque. O regime de inundação também é criticamente importante para a seleção das árvores. Os solos das áreas de nascentes possuem características peculiares, como a variação da umidade e nível de oxigênio em função da proximidade da água. Dessa forma, deve-se escolher espécies mais adaptadas a cada condição de umidade. Há indícios que o plantio de muitas árvores adensadas, nas proximidades da nascente, pode reduzir a quantidade de água por algum tempo. Isso se deve à grande demanda de água das árvores nos estágios iniciais de crescimento, fase de intensa produção de biomassa. Nucleação consiste na formação de ilhas ou núcleos de vegetação com espécies de rápido crescimento, fixadoras de nitrogênio ou atrativas à fauna. Estes microhabitats propiciam o início de uma série de eventos que permite a regeneração natural. A proposta dos modelos de nucleação é auxiliar a natureza com núcleos que recobrem em torno de 10 a 30% da área degradada, e permitir que nos demais espaços seja restabelecida uma complexa rede de interações entre organismos. Ao longo do tempo, à medida que os núcleos estabelecidos crescem na área, eles eventualmente se fundem com núcleos vizinhos, culminando na formação de florestas longevas. Ações nucleadoras representam um avanço em modelos de restauração, representando gatilhos ecológicos promotores de conectividade e de integração da área. Os grupos adensados de mudas, ou núcleos de Anderson, consistem no plantio de 3, 5 ou 13 mudas dispostas de forma homogênea ou heterogênea. Geralmente, os núcleos de Anderson são compostos por 5 mudas plantadas em formato de cruz, sob espaçamento de meio metro, com 4 mudas de espécies pioneiras nas bordas e uma muda de espécie não pioneira no centro. Estas espécies devem ser nativas da região e atrativas à fauna. Existem ainda várias outras técnicas de nucleação usadas para a recuperação de áreas degradadas, como transposição de solo e serrapilheira, transposição de galharia e implantação de poleiros artificiais. É uma técnica de baixo custo, porém, com resultados a longo prazo. A semeadura direta consiste no plantio da semente diretamente no solo. É uma técnica bastante promissora, pelo potencial de eficácia em florestas tropicais, e por possuir baixo custo de implantação em relação ao plantio de mudas. A semeadura direta é uma técnica recomendada somente para algumas espécies, apresentando resultados favoráveis em áreas de difícil acesso. A semeadura direta é um método versátil e acessível para o pequeno produtor. As vantagens da semeadura direta em relação ao plantio de mudas estão na isenção da fase de viveiro. Por outro lado, as mudas precisam de mais cuidados e supervisão em todas as fases iniciais. Existe risco de baixa sobrevivência, quando comparada ao plantio de mudas. Para as espécies que apresentem dormência tegumentar é necessário realizar um tratamento de quebra da dormência antes da semeadura. Existe ainda a semeadura direta por meio da muvuca de sementes, que consiste em combinação de sementes nativas arbóreas, arbustivas, ervas e cipós, juntamente com adubação verde e areia, que são alocadas na área a ser recuperada. Em áreas de nascentes, brejo ou várzeas é indicado o semeio em solo não encharcado. Método solo-cimento. Como visto anteriormente, existem várias técnicas de recuperação das áreas no entorno das nascentes, com enfoque no reflorestamento com espécies nativas. Todavia, para a revitalização e proteção do afloramento d'água em si, existem outras técnicas, como o método solo-cimento. Este sistema visa revitalizar nascentes assoreadas ou degradadas, localizadas em propriedades rurais. É uma alternativa de baixo custo, que consiste na construção de um reservatório selado ao redor da nascente, evitando que a água tenha contato com agentes externos. Foi concebida por técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Paraná. Trata-se de uma estrutura na forma de caixa, preenchida internamente por pedras, com a função de dar sustentação e filtrar impurezas.
respectivamente a colocação de canos, que servem para permitir o escoamento da água. A estrutura é recoberta com uma mistura feita com solo peneirado, cimento e água, de modo a facilitar o isolamento. A comprovação da eficiência do sistema é verificada em algumas pesquisas, onde constata-se a redução de contaminantes, como bactérias e coliformes. Para uma maior efetividade nos resultados, recomenda-se o isolamento da área e a adoção de técnicas de reflorestamento mostradas anteriormente. A educação ambiental e o envolvimento da comunidade são necessários para a aprendizagem dos métodos. Ressalta-se que nenhuma técnica adotada pode ser abandonada, sendo necessário o monitoramento da área. Essas foram as 5 técnicas selecionadas de recuperação de nascentes. Concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.